Se você for como eu, que gosta de história e assistiu as temporadas anteriores de The Crown, eu confesso que eu só comecei a assistir a série após o falecimento da Rainha Elizabeth II. Deu aquele trigger, embora muita gente já tivesse me falado sobre o quanto que é bacana, o quanto que é realmente rica, retratando aí a vida da rainha desde a sua coroação, com os flashes sobre a sua infância. Mas o fato é que The Crown, quando eu assisti, realmente me impactou, não só por esse olhar do contexto, mas também pode trazer algumas lições para a carreira na advocacia, e é sobre isso que eu quero tratar aqui nesse vídeo. O que The Crown pode ensinar pra gente, mas antes deixa o seu like, assina o canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos materiais que eu vou trazer aqui para vocês. Acho que a primeira grande lição que a gente pode ver na série é não ter medo dos desafios. Quando a Rainha Elizabeth se torna aí a monarca do Reino Unido, com apenas 25 anos após a morte do seu pai, o rei Jorge VI. Bom, teria sido fácil para ela fugir desse desafio, deixar outra pessoa assumir esse papel. Afinal, é bem claro ali que não era esse o sonho que ela tinha de vida. O seu tio acaba renunciando ao trono por conta, pelo fato dele ter se apaixonado por uma outra mulher, e o pai acaba assumindo a coroa, e ela, como filha mais velha, se torna depois a primeira na linha de sucessão. E aí, apesar de não ser o que ela gostaria para a vida dela, acaba enfrentando esse desafio de frente e se torna a monarca com o reinado mais longo da história britânica, 70 anos. Bom, isso serve também, gente, para a sua advocacia. Aceitar os desafios que aparecem, encará-los de frente, porque é isso que te faz ganhar força e preparo para vencer na sua vida. Na série é interessante ver que tem um momento que a Rainha Elizabeth janta com o seu tio, que era o monarca anterior, esse que renunciou, e ela pergunta, porque o pai acabou fumando muito e tendo problemas aí de câncer no pulmão, justamente por conta disso, pela pressão da coroa. E aí, esse fato do tio ter renunciado acabou impactando a vida deles inteira como família. E ela pergunta se o tio tinha pedido desculpas para o pai dela e também para a mãe. E ele falou que sim, que havia pedido desculpas por ele não ter, continuado no seu dever de rei e renunciado a isso. E aí ela fala assim, mas você nunca pediu desculpas pra mim. E o tio olha pra ela e fala, mas por que eu teria que pedir desculpas pra você? E ela fala, justamente por conta dessa sua renúncia, minha vida se transformou, da água pro vinho, e a partir daí eu realmente tive que ser treinada pra ser uma futura rainha, quando na verdade não era isso que eu desejava, que eu almejava com a minha vida. Preferia uma vida mais low profile, com menos, não com essas responsabilidades, uma vida mais tranquila. É uma conversa super interessante, mas é isso. Apesar de todo esse dever, de toda essa responsabilidade, quando a hora chega, ela realmente mergulha nisso daí e vai em frente. O segundo ponto é ser adaptável. Gente, ao longo do seu reinado, a Rainha Elizabeth passa por muitas mudanças culturais. A gente entende aí que no mundo de hoje, cada vez essas mudanças estão acontecendo de uma forma mais frequente. E para a coroa não ficar completamente obsoleta e ser rejeitada pela sociedade, ela teve que se adaptar às normas sociais em rápidas mudanças aí nas décadas de 70, além de navegar por várias crises políticas. Então, à medida aí que a sua carreira progride, você também pode ter que encontrar situações que precisa ser adaptável para ter esse sucesso, seja assumindo uma nova função dentro da sua organização, abrindo a sua mente para novas ideias. O que eu escuto muitas vezes são as pessoas falando, puxa, mas na minha época funcionava assim. Se a gente tiver esse pensamento na maneira como a gente trata as pessoas, como faz certas exigências, a gente acaba travando o crescimento na nossa advocacia, da equipe também, do próprio escritório, se tiver no departamento jurídico, idem. A posição de um departamento jurídico, de ser um formador ali de soluções, um estrategista de soluções para uma empresa, ao invés de ser o centro do não, tudo isso é muito importante para que você tenha sucesso. Então, ser adaptável pode te ajudar realmente a ir muito mais longe. O terceiro aspecto é você se cercar de boas pessoas.
Bom, a gente não constrói nada sozinho e você realmente pode aí ter um poder imenso na sua mão. Mas a rainha Elizabeth percebeu que ela não tinha capacidade de alcançar todo o nível de sucesso, toda a responsabilidade se fizesse isso sozinha. Então ela tinha uma ótima equipe ao seu redor, começando aí, né, pelo seu marido, o príncipe Philip e outros conselheiros mais próximos. Então, ao perseguir os seus objetivos de carreira, gente, ser fixe, de cercar-se de ótimas pessoas também que podem te oferecer conselhos, apoio, incentivo. Quanto maiores os desafios, vão ter momentos que você não sabe para onde ir, qual é a melhor atitude que você precisa tomar, o que você deve de fato fazer. Então, ter mentores, colegas, amigos, familiares, pessoas que realmente você confie, pode fazer toda a diferença enquanto você se esforça para alcançar os seus objetivos profissionais. Quando a gente entende que precisar dos outros não é fraqueza, é força, porque quando a gente tem humildade, a gente está mostrando que a gente realmente é capaz, a gente vai muito mais longe na vida. Em quarto lugar, as primeiras impressões são importantes sim. No primeiro episódio de The Crown, a gente vê o quanto a importância dada às primeiras impressões, quando a Elizabeth e o Philip são apresentados ao público pela primeira vez como um casal, todos os olhos estão voltados para ele, como eles se parecem, como se posicionam, como interagem com os outros, estão sendo examinados por todos que os veem ali. O mesmo pode ser dito para a nossa carreira na advocacia. O ser humano julga, a gente sabe disso, por mais que se fale aí, não julgue o livro pela capa, o nosso cérebro é feito para julgar, né? Então por isso que as empresas investem tanto aí até na própria capa, embalagem dos produtos e tal, por ano, para chamar a atenção, porque realmente a primeira impressão dá um impacto. Então, essas primeiras impressões que a gente causa numa entrevista de emprego, até nos nossos primeiros dias de trabalho, como a gente define esse tom com os nossos colegas, os nossos superiores, tudo isso é perceptível e acaba afetando a nossa reputação. E hoje, gente, com as redes sociais e a internet, a gente precisa ter esse cuidado também. É importante sempre dar esse melhor para causar essas primeiras boas impressões e garantir que realmente esse caminho a gente está abrindo portas e não construindo ali muros, algumas vezes de uma forma com um pouco de maturidade na nossa vida. Então reflete sobre isso. Esse é um ponto também que pode te ajudar demais na sua advocacia. O quinto aspecto é preste atenção aos detalhes. Ao longo da série a gente vê vários personagens prestando atenção até os mínimos detalhes. Isso é especialmente evidente em episódios que giram em torno de grandes eventos e cerimônias. Por exemplo, no episódio que vemos os conselheiros da rainha tentando descobrir qual garfo usar para qual prato em um jantar de estado. Eles querem ter certeza de que tudo está perfeito para não ofender nenhum dos seus convidados na nossa própria carreira. É importante prestar atenção a esses detalhes. Isso pode significar revisar o nosso trabalho antes de enviá-lo, se vestir adequadamente para as suas funções, para o trabalho, para uma reunião, para um evento, garantir que você chegue a tempo para reuniões. Aquela história, não existe curso de pontualidade, não existe curso ali para você não causar essa má impressão, mas é algo que você pode fazer, e são detalhes que fazem a diferença na vida. A gente prestar atenção a esses detalhes mostra que nós somos pessoas confiáveis, temos orgulho no nosso trabalho e isso, claro, afeta muito positivamente a nossa marca pessoal na vida. O sexto ponto é ser flexível. A flexibilidade é outra lição importante que pode ser aprendida ali com The Crown. Em um episódio a gente vê Winston Churchill tentando convencer a rainha a concordar com seu plano para o papel da Grã-Bretanha na crise de Suez. Elizabeth ali está super hesitante no início, mas decide ouvi-lo. No final ela concorda com o plano dele e aprova. Acontece que em alguns momentos na nossa carreira a gente vai ter que ser flexível também, quando a gente é muito duro, quando a gente é muito rígido, quando a gente não abre a nossa cabeça para algumas ideias, a gente pode acabar nessa dureza quebrando. Então isso precisa ser ajustado no nosso dia a dia, em vez de desanimar quando a gente passa por essas situações, esses momentos aí como uma oportunidade para aprender, para crescer. Ao ser flexível, a gente acaba mostrando para os outros que a gente está disposto a se adaptar,
tá aberto a novas ideias, tá aberto ali a fazer conciliações, negociações em momentos importantes, e isso acaba naturalmente impactando positivamente na nossa vida. No mundo que está em mudança o tempo inteiro, né? Não só adaptabilidade, mas essa flexibilidade também de não colocar nossas ideias de uma forma tão rígida, tão imutável, faz toda a diferença para que a gente possa se unir de uma forma mais forte para os outros e ter sucesso na vida. Outro ponto é nunca desista. Outra lição de carreira que pode ser aprendida com The Crown é a importância de você não desistir. Ao longo da série a gente vê a Elizabeth enfrentando muitos desafios, tanto pessoais quanto profissionais. Agora veja, gente, aqui a não desistência não é a teimosia, né? É o fato de que realmente ela estava no papel ali de rainha e ela precisava enfrentar esses desafios que muitas vezes eram altamente duros, mas isso não fazia até no próprio casamento, com filhos e tal. E apesar desses desafios, ela sabe o que ela quer, ela sabe qual que é o papel dela, e esse é o ponto de entender o que eu quero para minha vida. Porque se eu tenho a motivação, se eu tenho o desejo, se eu tenho a vontade, se eu tenho o propósito de fato, eu preciso adquirir essa firmeza de continuar em frente. Não existe vida plana, não existe vida fácil. Aliás, eu costumo dizer que se a vida fosse uma rodovia plana, sem curva, fácil, eu acho que boa parte das pessoas aí acabariam realmente entrando em depressão, cometendo suicídio. São esses desafios, esses momentos que a gente tem que superar, que fazem a vida, né, dar aquele gás, aquela força e tal. Então ela não desiste, continua a lutar pelo que acredita, persevera em tempos difíceis. Isso é importante. A gente entender que na nossa carreira esse tipo de coisa vai acontecer, momentos que vão parecer impossíveis, que a gente pode ser preterido para uma promoção, demitido no nosso emprego, não conseguir aí clientes para advocacia, mas se realmente a gente tiver fé em nós mesmos, acreditarmos nas nossas habilidades, buscar ajuda daquelas pessoas que podem estar ali ao nosso lado, seja mentorando, dando apoio, realmente a gente acaba encontrando uma maneira de superar esses obstáculos e a gente vai sair ali mais forte do outro lado. Então, se você está interessado em uma história, simplesmente procurando inspiração de carreira, gente, eu realmente falo para vocês que vocês devem assistir aí The Crown. Essa questão de você estar ali focado no que você quer, não desistir, assumir a responsa mesmo, se cercar de boas pessoas, tantas outras lições que a gente acaba vendo aqui, realmente podem ser pontos de reflexão interessantes para a sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, faz um comentário se você já assistiu The Crown, o que você achou, divide aqui comigo, que eu vou adorar, e até a próxima.